Muito bem, alô pessoal, alô todos, alô Eládio Dios Vieira da Cunha, nosso convidado do dia da Conline, para falarmos muito sobre o jornalismo raiz, como o pessoal identifica, né? O jornalismo do interior, aquele que está lá na batalha do dia a dia, dia a dia, dia a dia. O Eládio, além de ser o diretor do Jornal do Povo, Diário de Cachoeira do Sul, e meu irmão, razão pela qual está aqui participando, como diretor do Jornal do Povo, é também um importante líder da categoria, da classe empresarial, enquanto dirigente das principais instituições que reúnem as organizações, as empresas vinculadas à área da comunicação. Já foi em mais de uma oportunidade presidente da Associação dos Diários do Rio Grande do Sul, né, ADIRS, já foi ou é, não sei, dirigente da Associação Nacional dos Jornais, integrando lá um dos seus comitês editoriais e membro do Conselho Fiscal da NJ. Mas é isso, Eládio. Seja bem-vindo. Nós te convidamos aqui para nós, como eu disse antes, falarmos sobre o jornalismo do interior, tendo como gancho um gancho muito importante, qual seja o Jornal do Povo acabou de completar, nesta segunda-feira, 97 anos de uma circulação ininterrupta. É um feito extraordinário, especialmente nos dias que correm, né, com essa dificuldade muito grande que as empresas em geral têm enfrentado, né, com os seus velhos modelos de negócio desafiados pelos novos modelos que surgem na área da comunicação, nas redes sociais, na comunicação digital. Eládio, nós vamos falar muito sobre tudo isso, tá? Em primeiro lugar, então, te dar as duas boas-vindas e te perguntar como é que tu te sente sendo diretor de um jornal com quase 100 anos de idade. Muito bem. Prazer enorme rever os amigos, ex-colegas. Eu sempre digo que depois que eu aprendi a matar um leão por dia na Cojornal, muita coisa Polidoro me ensinou, o Picudo me ensinou, o Zeca. Então a gente adquire uma experiência incrível, né? Eu vim para Cachoeira do Sul em 1979, saindo da Cojornal, onde eu era gerente administrativo e financeiro. Experiência maravilhosa, de grande aprendizado. E, portanto, há 47 anos eu dirijo esse grupo de comunicação aqui em Cachoeira do Sul. E teria, sim, muitas coisas maravilhosas para contar se essa entrevista fosse há 10 anos atrás. Como ela só ocorre hoje, talvez eu não seja tão otimista no relato das nossas experiências, em que pese temos deixado aí um exemplo de empresa jornalística no interior respeitável. E, como tu disseste aí, Zeca, a minha participação também como dirigente de entidades por todo no Brasil, inclusive eu fui presidente da ADI Brasil, três vezes presidente da Associação dos Diários do Rio Grande do Sul, e hoje eu sou presidente do Conselho Fiscal da ANJ, onde convivo diuturnamente com toda a problemática das nossas empresas jornalísticas. E posso começar por aí, justamente falando da NJ e falando dessas associações que eu pertenço, no caso, onde a preocupação hoje é fazer com que os jornais permaneçam, como no passado, buscando aperfeiçoamento editorial. E há poucos dias eu fui convidado a opinar acerca de uma iniciativa da NJ, em que a entidade estava pretendendo fazer um curso voltado à formação editorial, iniciativas editoriais dos jornais. E eu, falando sinceramente, eu disse, olha, eu vou me abster de dar a minha opinião editorial sobre aspectos editoriais, porque me parece que a NJ precisa se preocupar com a sustentabilidade da empresa jornalística, sustentabilidade dos jornais de forma generalizada.
porque o que nós estamos assistindo é que não existe mais iniciativas, modelos jornalísticos no interior, pelo menos, do Rio Grande do Sul, que possa ser citado como um exemplo hoje, porque nós estamos sendo literalmente massacrados. Essa é a palavra que reflete bem a situação dos nossos jornais do interior do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, porque eu tenho contato com alguns, especialmente de São Paulo e Santa Catarina. Nós temos impressão para jornais de terceiros aqui, onde a gente imprime 25, 30 jornais para outras cidades próximas de Cachoeira do Sul. E o fenômeno que vem ocorrendo é que os jornais estão, pasmem, imprimindo 250 exemplares, 180 exemplares. E aqueles que tinham 2.000, 3.000 exemplares já estão com as suas tiragens reduzidas para 700, 800 mil jornais. Ora, imaginem uma cidade como uma cidade média. No meu caso aqui, nós estamos com uma cidade de 80 mil habitantes. O jornal circula com 4.500 exemplares. Me parece ser um dos índices de penetração mais significativos que eu conheço na relação número de exemplares população adulta, né? Mas isso já não ocorre mais nas maioria das cidades. E, reduzindo as tiragens, nós perdemos, evidente, força de penetração, e o massacre que eu falei anteriormente ocorre justamente na questão da disputa com o digital. A luta é árdua, a luta é terrível e a derrota é iminente, porque não há condições de disputar fazendo jornal impresso. E alguém vai dizer assim, mas o jornal não migrou para o digital? Sim, migrou para o digital. O jornal tem site há 25 anos, o jornal tem edição digital há 10 anos. Mas o digital não remunera, o digital não sustenta. O que sustenta é o impresso. O impresso. O leitor pagante do impresso, esse sim. E aí nós temos que conviver também com jornais da capital que cobram R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 15,00, uma assinatura mensal. E se eu for cobrar esse valor, o nosso jornal, melhor dar de graça, porque não paga nada. E nesse sentido, nessa ótica, nós adotamos um critério aqui, o seguinte, 0 hora, edição digital mensal, R$ 24,00. Jornal do Povo de Cachoeira, R$ 79,00. Aí, mas peraí, o que está acontecendo? O jornal, nós estamos vendendo conteúdo exclusivo que não tem nem no Google. Esse conteúdo é nosso, só nosso. Não é a 0 hora que está dando notícia do Príncipe lá, notícia do Kassab, que praticamente todas as televisões estão dando e todos os jornais estão dando. Na nossa, não. A nossa informação é exclusiva. E tentamos, então, implementar esse preço extremamente agressivo de edição digital, que remuneraria, então, bastante a nossa produção de conteúdo. E resultado, qual foi? Não vingou. Não vingou. Então, tivemos que mantemos hoje ainda esse preço agressivo, tentando fazer com que nós tenhamos mais penetração, mas especialmente remuneração adequada do produto. Mas, por outro lado, ao sobretaxar o valor de uma edição digital, nós conseguimos aqui, acreditamos que isso seja um dos motivos relevantes, manter a nossa circulação impressa com um número de assinantes expressivo que nos dá hoje sustentação. Então, às vezes nos perguntamos assim, mas por que o nosso jornal não caiu que nem os demais? Por que nós caímos nos últimos 10 anos
alguma coisa em torno de 20% da nossa circulação impressa, e a Zero Hora, por exemplo, caiu, e o Correio idem, e o Diário Gaúcho idem, caiu aproximadamente 70% ou 75% da sua circulação impressa. Então, tinha uma diferença gritante nessas duas comparações. E ficamos nos perguntando isso, né? O que exatamente está havendo de diferente na nossa postura, no nosso procedimento aqui? E não temos, na verdade, a resposta definitiva ainda, né? Podemos dizer que o conteúdo editorial nosso é um conteúdo profissional, um conteúdo avançado, um conteúdo interessante, com várias características que tornam o jornal extremamente exclusivo e relevante na comunidade, e isso faz diferença. É aquela história do conteúdo exclusivo, tá? Que é evidente que é um jornal eminentemente local. Né? Toma um remédio. Eládio, Foi, fala. O povo a tiragem não, a circulação é 6 por 1 ou 5 por 2? Nós circulávamos até 3 meses atrás 6 edições por semana, segunda a sábado. Há 3 meses, com o advento do projeto na Câmara 5 por 2, nós aproveitamos esse motivo para dizer que nós precisávamos dar uma reduzida e uma contemporizada nos horários de trabalho dos nossos funcionários. E usamos esse argumento dos 5 por 2 em discussão no Congresso para reduzir a edição de segunda-feira, suprimir a edição de segunda-feira, dentro de um plano maior de adequação da empresa às dificuldades econômicas que nós passamos a sofrer nos últimos 2, 3 anos. Então, nós estamos agora no 5 por 2. Adotado, 5 por 2. Tá? Mas, pois não. Qual é o número de jornalistas, exclusivamente, não funcionários de outras áreas, que vocês trabalham aí? Nós temos 7 jornalistas, 7 pessoas da redação, que aqui nem são jornalistas, né? Já não existe mais a figura do bacharel, certo? São práticos habilidosos, selecionados nas escolas de 2º grau, e com muita dificuldade se consegue alguém que consegue escrever alguma coisa. Muita dificuldade mesmo. Aliás, em todos os segmentos é difícil hoje conseguir um funcionário. Né? Para vendas é um desastre. Mas a nossa redação tem essa formação. Um editor-chefe, um chefe de reportagem e 5 repórteres. Nós temos uma situação aqui em que a cada dia nós temos 2 colunistas locais, pessoas da comunidade, advogados, empresários, professores, que escrevem no jornal, mas todos na condição de colaboradores. Isso dá uma certa pluralidade às nossas páginas, né, em termos de opinião, e alguns são muito, muito, muito competentes no que fazem, o que nos dá essa característica de exclusividade também que eu falei antes. Mas eu achei muito interessante o que tu falaste sobre a estratégia de vocês de buscar sustentação financeira no conteúdo exclusivo. Porque uma das coisas que se percebe claramente é que, internacionalmente, os grandes jornais que conseguiram aumentar a circulação, aumentar a audiência, por exemplo, New York Times, por exemplo, The Guardian na Inglaterra, justamente são os jornais que investiram em conteúdo exclusivo. Né? Enquanto que os jornais brasileiros, né, os grandes brasileiros, caem inexoravelmente de circulação porque usam cada vez mais conteúdo que não é exclusivo. Né? Essa história da foto rara da celebridade tal, que foto rara? É a assessoria dela que divulga a foto para todo mundo. Né? Não tem exclusividade nenhuma. Né? É um conteúdo que
pode ter muita audiência, mas ninguém paga para ver essas coisas, ninguém paga para ver celebridade. Né? E essas celebridades estão por toda parte. Então, os grandes jornais brasileiros continuam errando em postar esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, teve um tempo atrás aí a Folha de São Paulo colocou na primeira página, você abriu o site da Folha, estava ali, em seguida o Estadão e o Globo estavam também, e era uma celebridade que dizia: meninas, tranquei o pum e fui parar no hospital, não façam. Pô, alguém vai pagar para ler isso, para ver isso? Né? Então, essa estratégia de conteúdo exclusivo, eu acho que aqui tem dado algum resultado em algum lugar, pelo menos, se não aponta um caminho para melhorar a situação, pelo menos reduz a piora, o desgaste. Agora, ao mesmo tempo, o Warren Buffett, né, que já foi o maior milionário do mundo, bilionário do mundo, ele, desde 77, ele tinha um jornal da cidade dele, era o dono do jornal da cidade dele. Aí ele apostou nos jornais locais, e chegou a ter 50 jornais locais nos Estados Unidos. E aí, apostando nisso, no conteúdo local exclusivo. Só que não deu certo lá. Ele acabou fechando alguns, vendendo outros e tal, e não deu certo. Quer dizer, se no caso de vocês deu algum resultado, é interessante, mas também não é uma garantia de melhoria da situação geral. Carlos, sabe que há uns 8 anos atrás aí nós percebemos essa oportunidade e resolvemos dar uma profissionalizada na questão de relevância e conteúdo exclusivo. Como é que o jornal poderia ser, dentro da sua área de atuação, um jornal exclusivo? Só ele ter a informação. Né? E nós mantemos hoje ainda algumas colunas e algumas iniciativas que são inéditas aqui regionalmente e talvez no país inteiro. Por exemplo, nós temos um negócio aqui chamado promessômetro. Porque promessômetro. Então, tudo que é deputado, senador, vem à Cachoeira e promete dinheiro para o hospital, dinheiro para o CTG, dinheiro não sei para quê, e fica aquele festival de ofertas de emendas parlamentares, e o cara usa essa estratégia para aparecer no jornal, aparecer na nossa rádio, né? Então, nós criamos o promessômetro. Se o cara disser que vai dar 100, nós botamos no jornal dentro de uma estrutura de arte especialmente confeccionada para isso, para dar relevância às classificações, e o cara fica ali sendo, sabe, deu ou não deu dinheiro? Então, se ele não deu, fica pendente. E o nosso leitor está tendo acesso a essa informação uma vez por mês. Interessante. Né? Então, não adianta mentir, porque vai ficar pendente lá e todo mundo está sabendo que o cara não deu dinheiro. Nós adotamos uma estratégia, por exemplo, de publicar uma necrologia, onde a meta é o seguinte: todos os mortos da cidade vão sair a foto deles no jornal. E nós estamos conseguindo fazer isso até hoje. Não tem pessoa que morra na cidade. Ora, isso é uma informação exclusiva que não vai encontrar em lugar nenhum. Nem o Google vai te ajudar nesse aspecto. Né? Nós criamos outra coisa assim, interessante que se mantém com muito sucesso aqui, é o Clube dos Centenários. Né? Então o jornal passou a descobrir quem é que tinha feito 100 anos na cidade. E aí publica periodicamente, então, que o nosso clube hoje ele tem 13 pessoas aqui na cidade. Pessoas que nasceram aqui, pessoas que nasceram fora e vieram para cá, ou pessoas daqui que foram morar em outro lugar. Então, as pessoas... Quem faz 100 anos na cidade, primeira coisa é ligar para o jornal e dizer: olha, minha mãe, meu pai, meu avô tem 100 anos e tal, incluindo o nosso Clube dos Centenários. Em uma certa época, era pago, os títulos protestados nos jornais tinha uma coluna paga. E, com o tempo, isso aí acabou desistindo e nós decidimos o seguinte: para um pouquinho. Mesmo não recebendo, essa é uma informação, se nós dermos, é uma informação exclusiva de alta relevância e de curiosidade máxima. Então, nós publicamos, ainda hoje, quem foi protestado. Da mesma forma, os editais de casamento. Historicamente, os jornais publicavam isso. Né? E isso deixou de ter obrigatoriedade. Mas nós continuamos. Aqui, quem casa, sai no jornal.
o nome das pessoas que estão casando. Então, são certas características de cidade pequena, né, que seriam impossíveis de serem praticadas em jornal grande, de capital, etc., mas que aqui dá certo, porque nos torna relevantes de tal forma que não só relevantes, mas exclusivos. E isso nos parece, nós contamos como sendo um dos fatores positivos, indicadores de que a nossa circulação, sendo ainda forte, tem a ver com essas características de exclusividade que a gente implementou. O indicativo parece que o jornal está indo muitíssimo bem nessa direção, né? Especialmente porque consegue manter a sua circulação, né, num patamar, digamos, razoável, ao contrário dos outros grandes diários do Rio Grande do Sul, que tiveram essa queda vertiginosa que tu registraste. Mas então tem uma certa incoerência aí. O jornal está muitíssimo bem junto ao leitor, mas tem dificuldades do ponto de vista comercial. Quer dizer, o que o leitor está aceitando, a área comercial não está reconhecendo. É isso que estaria acontecendo hoje no jornal? Esse é o massacre que nós estamos sofrendo, né? A publicidade no jornal despencou assim 80%, 90%. Pois então, aqui tu atribuis isso. Além da questão do jornal em si. Porque a última vez que eu estive em Cachoeira, minha família é de Cachoeira, né? Sim. Meu avô era uma figura notável em Cachoeira, Araci Machado Alves, que foi o primeiro gerente do Banco da Província, e aí o Banco da Província, que hoje é a Câmara de Vereadores, foi ele que construiu o prédio. Tá? Bom, mas ele, na época, eu andei pesquisando sobre ele, por exemplo, na Federação, na coleção da Federação que tem na Biblioteca Nacional, que a gente pode acessar pela internet, saía assim, 2 linhas. Araci Alves viajou para Caçapava. Araci Alves e família retornaram de Caçapava. Numa época em que viajar de trem de Cachoeira para Caçapava era notícia. Né? É verdade. Mas era uma economia muito forte naquela época. Né? Cachoeira chegou a ser o maior município do Rio Grande do Sul. Né? Tinha uma economia muito forte. A última vez que eu estive em Cachoeira, fiquei chocado pela fragilidade da economia local. Em que medida esse enfraquecimento da economia local afeta a economicidade do jornal? Então, a competição com o digital, o Facebook, que já não é tanto, mas o Instagram agora, estabeleceu publicidade gratuita para praticamente todo o comércio e todas as atividades e serviços da cidade. Então, isso fez com que houvesse uma migração assim violenta de publicidade, né? É muito difícil os jornais hoje conseguirem, inclusive por causa do preço. Uma página nossa de publicidade, pegando os valores de 3, 4 anos atrás, seria hoje aproximadamente R$5.000 aqui na cidade para veicular uma página de publicidade, uma inserção. Hoje nós estamos tentando vender por 2.000 e com muita dificuldade. Ou seja, não só os valores ficaram congelados, agora despencaram e a dificuldade de se comercializar é extrema, extrema. Os eventos... Oi? Considerando o que tu está falando, como vocês vão conseguir sobreviver? Deixa ele terminar. Que pergunta legal essa. Eu não tô vendo saída. Exatamente, é isso aí. O que nós perseguimos, assim, né? Eu diria para vocês que os jornais estão por um fio, em todo o interior. E não é qualquer jornal que tem uma Rádio Gaúcha e uma RBS TV para sustentar uma 0 hora assim na rua, né? Nós não temos. Né? E nós aqui, a minha empresa aqui, ainda nós temos rádio, temos 3 revistas, temos uma gráfica comercial, temos impressão de jornais para terceiros. Então, isso, de certa forma, complementa a nossa receita e a nossa capacidade de geração de recursos. Né? Mas os jornais, via de regra,
estão perdendo consistência, perdendo páginas, perdendo equipe, perdendo jornalista, perdendo faturamento comercial e perdendo penetração, também por causa do minguar das cidades. Esses eventos climáticos que ocorreram nos últimos 2, 3 anos aqui, ó, e juntando com a pandemia, ele destruiu a capacidade produtiva das cidades. Destruiu mesmo, com algumas exceções, evidentemente, que sempre existem, mas nós aqui, por exemplo, que somos uma cidade voltada para o agro, é uma cidade muito produtora de arroz, muita produtora de soja, simplesmente foi esmagada. Foi esmagada. A quantidade de hoje de lojas para alugar, e eu outro dia perguntava para o pessoal de Santa Maria lá se esse fenômeno era comum a eles, exatamente igual. Exatamente igual. As cidades turísticas estão se achando bem ainda, né? Mas é preciso umas 2 ou 3 safras respeitáveis para que as cidades retomem a sua vitalidade econômica. Nós aqui começamos eu falei sobre aquele projeto nosso que deu certo de tornar o jornal exclusivo e relevante na comunidade, através de algumas iniciativas que fossem exclusivas de fato, né? Nós também tomamos um outro caminho, que é o caminho dos eventos. O caminho dos eventos. Quer dizer, aproveitar a capacidade mobilizadora do jornal e da nossa rádio para fazer com que os eventos da cidade circundem o jornal, a rádio, e gerando, consequentemente, faturamento e lucratividade. Então, isso nos deu assim uma certa segurança financeira ao longo dos últimos anos. Nós temos muitos eventos aqui, muitos eventos. Mas já começa a ocorrer, e isso nos deixa assim extremamente tristes e preocupados, a realização de eventos no meio jovem sem que o jornal tome conhecimento. Quando nós nos damos conta, o que é isso aqui? Não, pois é, isso aí é um evento que está lá, mas e como é que foi o evento? Tinha 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Meu Deus do céu, eles sequer se preocuparam em telefonar para o jornal, mandar um WhatsApp para o jornal, para dizer, olha, nós vamos fazer um evento assim, tal, quem sabe o jornal apoia, o jornal noticia, o jornal... Né? Então, a ocorrência de eventos na cidade sem que nós possamos participar, ter conhecimento, isso nos revela um sinal assim muito contundente de que nós começamos a ficar à margem do processo. E quando tu fica à margem, tu está perdendo relevância, né? Então, é muito preocupante, muito preocupante. Eládio, me diz uma coisa, essas notícias que tu fala em exclusividade, tipo essas dos tabelionatos aí, títulos protestados, isso não te arruma encrenca com possíveis figurões aí que são protestados? Não, na verdade, a informação não é nossa, a informação é do próprio cartório de protesto de títulos, né? Uhum. Então, é como sempre foi, uma matéria paga, né? Nosso caso aqui não é pago porque nós temos interesse na divulgação, né? Então, não, mas nunca gerou, né? Eventualmente pode, eu me lembro de ter ocorrido, assim, publicação de protesto de alguma empresa e o valor era indevido, ou, sei lá. Aí, quem fez a publicação, o aponte do título, se obrigava sempre a fazer uma ressalva, né? Uma correção. E aí o jornal faturava mais um anúncio ali, né? Isso existiu muito também. Eládio, como o jornal se posiciona agora em época de eleição? Olha, nós, junto com a Folha de São Paulo, talvez sejamos o segundo jornal brasileiro que tem instituto próprio de pesquisas. Nós temos uma empresa aqui de pesquisas registrada no Conselho Regional de Estatística, isso já faz 30 anos, mais ou menos. Então, nós produzimos as nossas pesquisas eleitorais e temos esse protagonismo em todas as eleições de
antecipar os resultados, tal qual as pesquisas fazem. Claro que isso dá uma dor de cabeça terrível, né? Porque quando o veículo publica algo de um instituto estranho, terceiro, não necessariamente é um serviço, um trabalho, uma informação do próprio veículo, do jornal, né? Pegando, no caso da Datafolha não é tanto porque é uma empresa do Grupo Folha, né? Mas a RBS publicando uma pesquisa é do Quaest, do BTG Pactual, enfim, não é deles, né? A confecção, a responsabilidade, né? Então, no nosso caso, isso acontece. Mas mesmo antecipando resultados e causando dissabores nos candidatos, com a antecipação dos números, nós sempre fomos aqui absolutamente imparciais, nunca tomamos partido em nada e conseguimos nos manter respeitosamente importantes no processo eleitoral, especialmente nas eleições que mais nos afetam aqui, que é a eleição para prefeito e vereador, né? Que no nosso caso é mais importante. Então, transitamos bem com eleições, transitamos bem. Em que pese essa coragem de fazer as pesquisas, e todo mundo sabe que somos nós que fazemos. E também nós não escondemos isso, né? E vocês acertam? Sempre acertamos. Às vezes com números assim após a vírgula. Mas, claro, como toda pesquisa, né, é um retrato daquele momento, então pode ocorrer alguma diferença. Assim. A pior pesquisa é aquela da véspera da eleição. Né? Essa que a gente tem extremo receio, sim, mas fazemos também. E, eventualmente, há uma diferença um pouquinho mais inconveniente, vamos dizer assim. Mas nós nunca erramos o vencedor. Nunca erramos a posição do primeiro e do segundo. Pode errar lá a posição do quarto, do quinto, né? Porque os percentuais são muito pequenos. Então, ali a margem de erro acaba atropelando os percentuais pequenos. Mas no primeiro e no segundo lugar, no terceiro, nós acertamos. Nós temos uma ciência, né? Uma metodologia que se compara aos grandes institutos, porque isso aí é mercadologia, né? Já foi inventado, é só copiar o modelo. Outra coisa que eu queria salientar, assim, que quando tu me pergunta, Helene, tá, mas como é que vai ser o amanhã, né? Como é que vão sobreviver e tal? Outra realidade que nós enfrentamos é a estagnação das nossas cidades, né? Não existe mais cidade no Rio Grande do Sul crescendo em população. Não. Algumas exceções, sim, algumas exceções lá, Capão da Canoa, Gramado, né? Ali, talvez Guaíba, na Grande Porto Alegre, eventualmente, não saberia dizer com exatidão aqui quais cidades, mas, via de regra, as cidades no interior, em todas as regiões, elas estão diminuindo. Mesmo com, às vezes, o número de eleitores aumentando, pelo envelhecimento da população, mas a população propriamente dita, ela não cresce mais. Não cresce mais. Então, se vê uma estagnação do nosso mercado. Tá? E, diferentemente dos veículos grandes, é muito difícil tu querer ter um jornal numa cidade de 100 mil habitantes e achar que vai circular em 10, 20, 30, 40 cidades, que isso não acontece. Os jornais são eminentemente locais. Locais. E se as suas cidades não crescem, tu está decretando a estagnação do próprio veículo. Tá? Então, é outro fator assim que contraria a nossa capacidade de crescimento. Né? Me pergunte alguma coisa aí para mim, para facilitar. Posso perguntar, Vieira? Posso fazer uma pergunta para o Eladio, Vieira?
Está me ouvindo? Vamos te ouvir. Então, primeiro eu queria saudar os companheiros que estão aí, o Eugênio, o Miller, né, que não vejo há muitos anos, o Miller, o Márcio, né, o Casarré, o Geraldo Rassi, o Lidoro, o Luiz Adolfo, o grande Bicuda, o Marbones. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Queria cumprimentar, né, a família Vieira pelo jornal, pelos 97 anos, é isso, de jornal. O que eu ouvi aqui da sua exposição é uma coisa que preocupa, né, preocupa nós jornalistas, mas acho um grande feito se conseguir manter esse jornal, né, um jornal impresso num momento atual como esse. Eu queria saber de vocês, se vocês, nesses 9 séculos aí, vocês têm arquivos do jornal. Vocês conseguiram, vocês mantêm uma memória desse trabalho de cobertura impresso, né? E no mundo atual isso digamos assim, é uma riqueza muito grande, né? Isso, existe a possibilidade, digamos assim, de alguém que queira entender o que aconteceu em Cachoeira há 30 anos atrás, 50 anos atrás, entendeu? Se tem acesso a um arquivo desse, consegue ter uma visão dos acontecimentos. Se vocês consideram isso um ativo importante do ponto de vista do negócio, e se vocês pensam em mudar, ao invés de fazer um jornal impresso, partir para um jornal eletrônico, que deve ser muito mais em conta hoje e acaba tendo um diálogo maior com o público mais jovem, né? Nós temos toda a coleção dos 97 anos encadernada e disponível no Arquivo Histórico Municipal da cidade. Livre acesso para a população de todas as coleções, e nós abastecemos isso diariamente para que se mantenha atualizado. Estamos tentando ver se, até o centenário nosso, que ocorre daqui a 3 anos, se conseguimos digitalizar todo esse acervo. Talvez utilizando-se de uma lei de incentivo à cultura, uma coisa assim, Lei Rouanet, o LIC, sei lá, para poder obter os recursos capazes de digitalizar todo esse acervo. É a nossa pretensão. Mas temos isso hoje completo. 97 anos de jornal guardado e disponível para acesso livre diariamente para toda a população. Eládio, A pergunta do, eu tenho uma segunda pergunta que vocês fazem pesquisas eleitorais, vocês fazem também pesquisa de comportamento, de consumo aí na cidade e transformam isso em algum produto que possa ser comercializado? Não fazemos isso. Nós fazemos as nossas pesquisas eleitorais e algumas matérias, a busca de alguma informação, alguma pesquisa, algum índice que possa gerar uma matéria editorial. Comercialização de números e indicadores de pesquisa a gente não trabalha. Mas, editorialmente, nos rende muita informação uma pesquisa, se agrega, né, na pesquisa eleitoral informações acerca de alguns conteúdos editoriais e, especialmente, também da audiência de rádio, né, que nos interessa muito. Nós temos são 7 emissoras de rádio aqui e nós temos liderança e precisamos abastecer essa informação de liderança periodicamente. O Luiz Adolfo quer Eládio, fazer... Desculpe, Carlinhos, o Luiz Adolfo quer fazer uma pergunta. Tá, tudo bem. Abre o teu microfone aí, Luiz Adolfo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu não estou ouvindo muito bem aí todos vocês, mas felizmente o Eládio está ouvindo. Estou te ouvindo bem. Se vocês estão me ouvindo, sim, estamos te ouvindo eu vou bem. Inicialmente cumprimentar o Eládio por essa batalha que eu acompanhei
em termos pessoais e profissionais, do Jornal do Povo, e posso atestar o comprometimento e a qualidade da equipe liderada pelo Eládio, pelo Liberato, e dizer que realmente esse cenário que o Eládio coloca, dirigindo o jornal há 49 anos, é quase uma constante, né? Nesses últimos 50 anos. Se a gente olhar a história da nossa imprensa aqui em Porto Alegre, passando pela Caldas Júnior, passando por outros jornais que tentaram se estabelecer e fracassaram, e agora mesmo a própria Zero Hora, a gente vê que esse esforço do Jornal do Povo é um esforço muito bem recompensado. O Elad colocou aí todas as alternativas para a sobrevivência do jornal, e eu acho que essa sobrevivência realmente é muito justa, porque não é só o comprometimento do jornal com a comunidade, é também essas alternativas de viabilidade, a gráfica, os projetos. Eu lembro que a ADI sempre faz prêmios de gestão, eficiência, inovação, e é quase garantido que o Jornal do Povo está no pódio, primeiro, segundo ou terceiro lugar É em verdade. inovação. Essas ideias aí que o Eládio trouxe, desde do tabelionato até ao centenário leitor, são iniciativas que eu tenho certeza que são copiadas pelo Brasil todo. E o Eládio comentou logo no início o que a NJ deveria fazer e o que a NJ poderia fazer, né? E é aí que eu faço a pergunta. Há uma ideia comum da NJ para enfrentar essa questão da internet, do Google, do conteúdo pago, e também quais seriam as saídas que a NJ trabalha, desde essa questão da remuneração dos conteúdos pelo digital, até alguma saída em relação à própria circulação dos jornais, porque alguns países já adotaram, alguns jornais em vários países já adotaram uma edição única na semana. E o Elad comentou aí a alternativa de fazer 5 edições do jornal, né? Vocês pensam, por exemplo, em ter uma edição semanal do jornal para também poder apostar mais no site e não deixar de atender os leitores? O que se fala na NJ, o que se fala aí na ADI em relação a alternativas para essa sobrevivência? Que no caso do Jornal do Povo, eu acho que é realmente uma sobrevivência absolutamente exitosa. São experiências que inspiram muitos outros jornais. Luiz Adolfo já foi mais exitosa do que está aparecendo hoje, essas experiências todas, né? A NJ tem uma estrutura de funcionamento através dos seus comitês. Eu não participo do comitê diretamente, né? A gente recebe informações assim acerca de iniciativas que estão sendo realizadas, até porque a minha área também é mais eu estou mais preocupado com as contas do Marcelo Reck lá, que eu tenho que fiscalizar. Que por sinal está indo tudo bem, já faz 3 anos que eu sou conselheiro fiscal. Qualquer áudio tu pode liberar aí, Elad, por favor, tá? Se tiver algum áudio, algum print de WhatsApp, vai ser divertido. Tá certo. Outro dia eu fiz uma viagem para Dubai e subi naquele edifício lá no Burj Khalifa, né? Que é o maior edifício, o maior prédio do planeta aí. E eu estava lá no 100º andar, não sei, até onde permite subir, e olhei aquela imensidão de prédios, de casas, de apartamentos,
e eu digo comigo assim, mas, cara, é inviável ter jornal. Né? Não tem como tu ter um jornal. Uma cidade desse tamanho, o horizonte todo é ocupado por prédios brancos, assim, que são as casas, as residências, enfim, os centros comerciais deles lá, e prédios altíssimos e tal. Vai distribuir um jornal numa cidade assim. Imagina São Paulo, imagina Rio de Janeiro, né? Nova York. Ou seja, não tem como competir a não ser com o celular na mão. Então, eu que já fui um entusiasta do impresso, fiquei anos debatendo e defendendo, tentando convencer os meus companheiros e até a minha equipe aqui de que o impresso é possível, especialmente no nosso caso, que é diferente de uma São Paulo, de uma Porto Alegre, de uma Dubai. Nós somos um pequeno reduto, nós somos um pequeno contingente, e aqui para nós praticamente tudo é possível. Né? Talvez o que não está ficando possível agora é faturar publicidade. Esse está sendo o nosso calcanhar. A publicidade nos abandonou, então tu tens que inventar maneiras de fazer com que o dinheiro entre no nosso caixa. E isso não está disponível assim, em nenhuma revista, nenhum artigo, e são pouquíssimos jornais capazes de transmitir algum projeto, alguma criatividade no aspecto de inovação, na busca de algo que possa fortalecer a permanência do impresso. E nós aqui, que tínhamos, então, 6 edições, nós estamos discutindo hoje, nós estamos em debate permanente interno aqui, de voltar a fazer o nosso jornal trissemanal, como era antigamente, lá nos anos 80, 70, 80, o jornal era trissemanal, terça, quinta e sábado, ou suprimir a edição de sábado, circulando com uma edição de sexta-feira de final de semana, mais encorpada, mas sabendo de antemão que nós estamos perdendo espaço, estamos perdendo relevância, mas, e ouço assim do minha equipe, assim, nós não podemos diminuir o produto, nós não podemos enfraquecer a qualidade do nosso jornal. E eu respondo, tampouco podemos sufocar a empresa que sustenta o produto. Então, ou nós sacrificamos o produto, a equipe e a despesa, e tentamos eliminar a despesa das formas mais criativas possível, ou nós vamos sacrificar a empresa. E aí acaba o produto de novo. Né? Então, eu acredito que o êxito, embora tu não tenha concordado nesses últimos anos, o êxito é exatamente isso, com soluções criativas, como vocês vêm fazendo, chegar aos 97 e agora tentar chegar realmente aos 100. Talvez essa possibilidade de fazer um jornal 3 vezes por semana seja ainda um estágio antes da edição única na semana, né? E alguns já fizeram, né? O caso de Santa Catarina, por exemplo, e parece que isso até ajudou a diminuir a relevância do jornal. Uma semana é muito tempo para se lembrar que tem um produto que vai chegar na tua casa, né? Agora, 3 vezes por semana já é uma média assim, de circulação mais próxima da rotina das pessoas. Mas eu acho que, com todo esse cenário, é bom, faço questão de deixar registrado aqui a criatividade e o vínculo da comunidade do Jornal do Povo. Talvez as características específicas da cidade, da comunidade, a tradição familiar do jornal, faz com que o jornal seja, digamos assim, modelo para outros mercados, assim, né? Luiz Adolfo, Temos que comemorar. eu tenho outra informação assim interessante, é que hoje a nossa principal receita
é vinda dos leitores. A principal receita da empresa vem dos leitores, não é mais da publicidade, como outrora sempre foi. Nós sempre tivemos 60% ou mais por cento da nossa receita oriunda de publicidade. Hoje, a circulação, a venda de jornal, a venda de assinaturas, ela é a nossa maior receita. E, por causa disso, nós, no nosso sistema digital aqui, nós reservamos ao impresso a grande maioria das informações e matérias exclusivas que nós vamos divulgar no dia seguinte. Até porque, se nós anteciparmos no nosso digital, na nossa edição digital, que está permanentemente sendo atualizada durante o dia, os demais blogs da cidade, nós temos aqui uns 3 ou 4 blogs jornalísticos, assim, eles copiam tudo de nós. Tudo eles copiam da maneira mais descarada possível, então nos obriga a fazer com que nós omitamos, né, a informação para que ela não chegue antes do impresso na mão das outras pessoas. Não é omitir a informação, é preservar a informação exclusiva para oferecer ao teu assinante. Omitimos até o momento de sair o impresso, tá certo? Dar o privilégio ao impresso. Só que, sabe qual é a consequência? Os blogs têm mais audiência do que o nosso site, do que as nossas informações digitais. Então, uma coisa que nós sempre somos líderes aqui em todos os aspectos, nesse aspecto nós estamos em terceiro lugar na cidade, porque eles põem todas as informações, tudo de graça, e sobrevivem ali com esses blogzinhos se faturarem ali R$7.000, R$10.000, sustenta o rapazinho que está fazendo lá. Ele mais um ajudante. O nosso nível é outro, né? Nós não podemos trabalhar nesses patamares. Então, essa é outra dificuldade que nós temos mantido, então, essa reserva para o impresso, e isso nos dá essa segurança de que as assinaturas sejam privilegiadas também, que é onde nós nos remuneramos bastante. Nós temos tem outro impresso na cidade? Não. Na cidade? Não. Não, sempre teve outros jornais aqui, mas ultimamente já faz uns 10 anos que não tem outro jornal. Eládio, como é que vocês tratam notícias que são bem badaladas aí pela imprensa, tipo, vocês dão Copa do Mundo, eleição presidencial, essas coisas todas? Acompanham diariamente, porque já chega bem defasado, né? Esse tipo de coisa, né? Ou não? Não, nós, via de regra, nós não damos noticiário nacional, internacional, não damos. Nós somos, assim, localismo absoluto. Eventualmente, se o Papa morrer, o Brasil ganhar do Japão ali, no sufoco, nós damos uma matéria de cobertura, mas, assim, se o presidente da República viajou ou se operou de câncer, não são matérias que nós publicamos. Nós somos, assim, 99,9% tem que ter referência à Cachoeira do Sul. Essa é a estratégia. Bom, a questão da relação leitor-publicidade no financiamento do jornal, historicamente, puxado pelo mercado americano, era 70%, 80% de publicidade, 20%, 30% de leitores. Os jornais que estão sobrevivendo em melhores condições, não só os jornais, revistas também, inverteram-se, como vocês. Tem mais da metade, 60%, 70% de receita proveniente dos leitores. Né? Bom, isso tem uma relação com uma outra questão, que é a questão de que tipo de conteúdo gera leitura. Né?
e não gera necessariamente publicidade. É o caso, por exemplo, da cultura. Você pega o Globo hoje em dia, o segundo caderno do Globo não é cultura, é entretenimento, é coisa sobre novelas, sobre atores, sobre não tem muito pouco de cultura. Cachoeira teve intelectuais de primeira grandeza em termos nacionais, escritores, intelectuais, alguns parentes de vocês, alguns meus, que não gerava publicidade, os textos dessas pessoas nunca gerou publicidade, os cadernos de cultura sempre tiveram pouquíssima publicidade, no máximo um anúncio de uma editora, de um livro, coisa assim, mas tinha muita leitura e dava muito prestígio para os veículos. Eu fiquei espantado essa última vez que eu fui a Cachoeira, que já foi há muito tempo, como Cachoeira tinha encolhido também nesse aspecto. Cinema, o que aconteceu com o cinema? O que aconteceu com livraria? Não tem mais livraria em Cachoeira, né? A última vez que eu tive, tinha fechado a última. Né? Quer dizer, isso aí é uma coisa que dá dinamismo cultural para a cidade e gera uma interação cultural que pode beneficiar o jornal ou não. Dissesse no início que tem os colunistas. Acho que os colunistas são importantes também nesse aspecto. O que a gente observa assim, a velocidade da mudança das coisas é assombra. A gente não consegue acompanhar o ritmo, né? Aqui o que está em alta é o hospital, está sempre bombando o hospital, a UPA está sempre bombando, o Uber, carros de aplicativo, cada vez tem mais carros, mais empresas de aplicativo. O resto está sucumbindo. Empresa de ônibus coletivo fechando as portas. Cinema fechando as portas. Livraria. Nós temos um sebo resistindo aqui. Né? Então, há uma mudança de comportamento da população assim, muito, muito expressiva. Né? Muito expressiva. O que prolifera são academias, bares, bebida noturna. E aí? Nada disso é anunciante, né? Nada disso é anunciante. Mas nós estamos lutando. Nós, por exemplo, assim, eu falei no hospital, né? Quem se internar no hospital recebe o nosso jornal de presente. Esse é o consolo. Se for para o hospital, claro, não é para a classe SUS, né? É para aqueles que utilizam a classe principal do hospital, né? Nós imaginamos que possam ser nossos clientes, nossos leitores. Então, nós já faz 30 ou 40 anos que nós diariamente colocamos o jornal de cortesia na cama do paciente que está internado no nosso hospital, que é grande, o hospital é gigante aqui. Então, é uma maneira de ter, sabe, essa presença. Se tu pegar um ônibus para Porto Alegre, no horário da manhã, cedo, que é o ônibus direto, vamos dizer, mais utilizado pelas pessoas que trabalham, especialmente, que pagam mais caro, nós temos um jornal de cortesia para te sair de Cachoeira lendo o jornal. No presídio, nós distribuímos, paramos agora, nós fazíamos isso. Mas o presídio cresceu muito também, aqui está bombando o presídio também. Cresceu demais, e então nós interrompemos a circulação do jornal gratuito para os presidiários. Pode fazer uma distribuição seletiva ali, os mais recentes, por exemplo, ou os mais antigos. Mas lá tem um projeto muitíssimo interessante do jornal, que eu acho que vale a pena tu falar sobre ele, até para deixar registrado, que é o JP na sala de aula, que é o quê? Um processo que procura estimular o hábito de leitura entre os jovens leitores. É isso aí? Esse é um projeto já de 25 anos, mais ou menos, em colaboração com a Coordenadoria Regional de Educação. Puta que pariu. Os alunos, nesse projeto,
E uma vez por mês o jornal publica uma reportagem especial destinada exclusivamente a esses estudantes inscritos no projeto. E, como diz o Luiz Adolfo, já ganhamos vários prêmios por essa inovação, que é também muito difícil de encontrar, mas nós mantemos aqui com muito sucesso. Então, o jornal, naquele dia, o jornal imprime uma quantidade necessária a suprir todas as salas de aula que estão inscritas no certame, e as crianças jovens da faixa de 7 a 14 anos, mais ou menos, num momento da aula de português, e orientados, dirigidos pelo professor inscrito, eles recebem todos um exemplar do jornal que tem aquela reportagem dirigida ao interesse deles. E aí vem meio ambiente, vem, enfim, todo tipo de iniciativa editorial que é debatida, discutida na sala de aula. Isso gera uma foto da criançada toda com o jornal na mão, né? Isso, de certa forma, repercute muito bem para nós também, pela essa condição de poder fazer com que o jornal esteja trabalhando as novas gerações de uma forma eficiente. E nesse mesmo sentido, nós temos, por exemplo, desde o século passado aqui, um concurso de poesias. Eu não conheço jornal que faça anualmente um concurso de poesias, onde nós tivemos agora, sempre é no aniversário do jornal, isso ocorreu agora sexta-feira passada, nós obtivemos 700 poesias inscritas entre crianças, jovens e adultos. São 3 categorias que competem isoladamente, e também muita repercussão, revelando talentos incríveis aqui, porque depois nós publicamos as poesias vencedoras. Então, também na área de cultura, assim, é um negócio que dá muito respaldo, muito respeito ao jornal também. E temos aquele tradicional Repórter por um Dia, onde os jovens também estimulados, estudantes estimulados pelos seus professores, e o jornal fazendo todo esse trabalho de encantamento desses públicos, eles são convidados a disputar uma vaga na edição de Repórter por um Dia, onde nós vamos publicar charge, fotografia, artigos, reportagens elaboradas pelo universo de crianças inscritas, jovens inscritos, que são selecionados por um júri do jornal para ser parte integrante de um caderno de 8 páginas, onde essas matérias todas são inseridas como vitoriosas. O relato que o senhor faz aí, doutor Eladio, é um relato muito rico, porque demonstra claramente o senhor como uma casa editorial, né? O senhor tem feito tudo, tem imaginado tudo. Como é que eu posso manter meu leitor? Como é que eu posso, né, viabilizar meu jornal economicamente, né? Quer dizer, o senhor está fazendo coisas excepcionais que dificilmente outros veículos de comunicação fazem. O senhor falou da questão econômica, né? A cidade, uma economia, uma certa dificuldade, né? Mas eu observo no Paraná, por exemplo, a minha cidade, que é Pato Branco, é uma cidade que tem uma economia pujante, né? E a cidade tinha 2 jornais. O jornal que sobrou, e ele praticamente desapareceu agora no papel, só está saindo um dia por semana. Então, o que nós temos é isso, nós temos o leitor hoje, ele está buscando informação em outros meios, né? Ele não dá importância a uma casa editorial, ele não dá importância a alguém que se preocupe em organizar uma informação. Ele acha que ele pode ter essa informação de uma maneira mais imediata e disponível, entrando no Google, né? Entrando na inteligência inteligência artificial e tal. Quer dizer, ele está buscando outros meios de informação.
de uma maneira, inclusive, não está muito preocupado com a qualidade dessa informação, né? Tanto é que, você vê, os blogs aí, os influencers ocupam esse espaço. Então, é uma batalha difícil. Eu acho que uma casa editorial, como o senhor tem levado aí, né? O senhor é extremamente criativo em tudo para manter os seus leitores e viabilizar o seu jornal. Mas o mundo está nesse processo de mudança e transformação, que, sinceramente, eu não Eládio, sei onde que vai dar. Eládio, Oi. quantos repórteres na rua tem o jornal? Repórteres na rua, 5? 5. 5. Tem aquela cobertura tradicional do setor, assim, prefeitura, câmara. Isso, tem. Polícia, política, Câmara, prefeitura, empresas, E tem o noticiário cara que geral. vai, e tem o cara que vai nas vilas. Vamos. Nem tanto, né, Bicoto? Nem tanto. Mas Não, também. tá certo. Não, eu considero o caso do JP um fenômeno, né? Um fenômeno incrível. Em primeiro lugar, porque ele está enfrentando um fogo, como todos os empreendimentos e as iniciativas no Rio Grande do Sul, ele está enfrentando um fogo cruzado brutal. Primeiro é essa mudança acelerada e ainda não suficientemente configurada das questões das novas tecnologias que mudaram tudo, né? Mudaram o comportamento e mudaram tudo. E segundo, a decadência econômica do Rio Grande do Sul. Não é a Cachoeira. Eu tenho aqui agora um recorte aqui do jornal Zero Hora de 1998. O Rio Grande do Sul, por um levantamento da PNAD, lá ele era o segundo estado brasileiro em desenvolvimento, no índice de desenvolvimento humano, educação, saúde, renda, etc. O Rio Grande do Sul está lá na frente. Agora há pouco, a ONU divulgou a nova pesquisa dessa aí. O Rio Grande do Sul está em 7º, indo para 8º lugar. Investimento em educação caiu, investimento em saúde caiu, investimento em infraestrutura caiu, e praticamente não tem investimento no Estado. O Estado está numa crise brutal. Depois de 30 anos de arroxo e cortar e privatizar e diminuir o Estado e sacrificar funcionário, né? O Estado está no mesmo lugar piorado, né? Com o seu funcionalismo, com os salários defasados, né? Os seus serviços públicos periclitantes em muitas áreas, tá? Investimento, as suas ferrovias totalmente sucateadas, as suas hidrovias totalmente sucateadas, o porto de Porto Alegre não existe mais, que era um núcleo da hidrovia, as rodovias agora estão quase um ano nesse negócio para reeditar uma coisa já fracassada, que é os pedágios, né? Então, é um heroísmo total esse do JP sobreviver, principalmente ele que está numa região que é das mais deprimidas do Estado, né? Então, eu acho que é um estudo de caso, Se eu conseguisse uma bolsa, eu iria para a Cachoeira estudar o caso do JP, entende? Porque realmente é excepcional. Eu acho excepcional. Agora, Hoje, na Zero Hora de hoje tem uma matéria ali, agora não lembro o nome do cidadão, que ele está afirmando tecnicamente, baseado em levantamentos do próprio governo, de que hoje começou a diminuição da população do Rio Grande do Sul, primeiro estado brasileiro a começar a regredir. E segundo o cálculo oficial, o Rio Grande do Sul, a partir de hoje, perde 8,5 pessoas por dia. E vai crescendo agora e não tem mais volta. Não cresce mais.
Porto Alegre, consta que Porto Alegre perdeu 100 mil habitantes nos últimos 5, 10 anos. Perdeu população que foi embora, entende? Mas acontece, é esse modelo que vem aí, né? Implantado o modelo, esse modelo de Estado mínimo, privatizar, e tarará, e tarará. Esse é o modelo que o Sul encarou diretamente. Do que nós estamos falando, então, é que num cenário totalmente adverso, os jornais impressos tradicionais têm que remar contra esta corrente. Não, o cenário econômico regional é totalmente adverso, e o cenário mais abrangente, do ponto de vista com essas inovações tecnológicas e tudo, também é totalmente desafiador, né? Então, isso é que eu digo, a façanha do JP é uma coisa muito séria, muito, muito importante. Ele ter sobrevivido, né? Mas tu ainda mantens a gráfica aí lá, ainda tem a tua rotativa e tal, ou tu também vendeu ela para o Gerdau? Não. O Elmar está fazendo uma ironia, que é ter vendido para o Gerdau como sucata. Mas não, o Elmar chegou um pouco atrasado, Elmar, e o Eládio havia falado que o Jornal do Povo, em Cachoeira do Sul, ele imprime algo entre 25 e 30 outros jornais que circulam no interior do Rio Grande do Sul. É isso que eu digo, o JP é um fenômeno. Mas o interessante, Elmar, assim, os jornais, o grande problema dos jornais é o seguinte, ó, tudo que os jornais fazem é cobrado. E hoje nós disputamos com um mercado que é todo gratuito. Quer dizer, hoje eu comprei um Wi-Fi da Claro, ganhei a Netflix de graça. Sim. Já não preciso pagar nem filme mais para ver em casa. Sim. Né? Os blogs são todos gratuitos. Fazem questão de fazer tudo de graça. Né? O Instagram, que é um grande competidor dos jornais, é praticamente gratuito. Eventualmente, sim, se tu quiser um pouco mais, tu vai pagar uma ninharia ali de implementação de R$100, de R$200. Sim. Ou seja, então é uma competição desigual. Sim, completamente. A notícia boa é assim, que nós poderíamos, se nós tivéssemos eleições todos os anos, seria maravilhoso. Porque eu vou atestar para vocês o seguinte: nunca antes, na história do nosso jornal, tivemos tanta publicidade do governo do Estado do Rio Grande do Sul e do governo federal. É impressionante a quantidade de publicidade. Bom, se tivesse sido assim no passado, e se tiver no futuro, eu já vou até me reprogramar aqui. Né? Claro que agora cessa 3 meses por causa do período eleitoral. Mas o que houve de carga de publicidade oficial nesses últimos 6 meses é algo nunca visto nesse país, pelo menos na nossa rádio e no nosso jornal. Mas se tu pegar a televisão, os anúncios do governo chegam a ser sucessivos, um grudado no outro. Quer dizer, então, essa é uma notícia boa. Quer dizer, a mídia jornal está sendo, nesse aspecto de publicidade oficial, né, ela está sendo bem vista, bem reconhecida. Eu queria te perguntar uma coisa, Eládio. O impresso, né, esse modelo que sustentou o impresso e que criou grandes impérios mundiais, internacionais, regionais, né, locais, esse modelo do jornalismo sustentado pela publicidade. Esse era o modelo, né? Jornalistas contratados para produzir notícias financiados pela publicidade que o jornal vendia. Isso está em xeque, praticamente acabou. Tá? O jornalismo tem que buscar uma nova forma de financiamento, que é o leitor. Mas o leitor reluta. O que se vê hoje é que o leitor uma fração pequena dos leitores disposta
a bancar por ter uma informação boa, de boa qualidade. Tá? Mas tem também um problema, por exemplo, a Zero Hora. Eu compro a Zero Hora, eu não compro todo dia porque eu acho um absurdo, caro e ruim. Muito caro e muito ruim. Então, mas eu compro uma vez por semana para ver o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, para que lado eles estão indo. E eu vejo o seguinte: a qualidade do impresso piorou de uma maneira absurda. De uma maneira absurda. Além do impresso não trazer nada além do que está no digital, ele é ruim. Os textos são ruins, os títulos são ruins, as fotos são ruins. É um troço assim inacreditável a queda da qualidade. Parece que eles não acreditam mais no impresso, que eles só estão ganhando um tempo ali porque tem uns assinantes, mas que já estão se preparando para fechar o impresso. E eu acho que para enfrentar essa nova realidade, se o impresso quiser sobreviver, ele vai ter que se reinventar, inclusive na sua maneira inclusive nos textos. Os jornais, os textos hoje são os que eu aprendi nos anos 70, nos anos 60 e 70, a mesma coisa. É o lead, é a mesma, a linguagem é a mesma, aquela linguagem burocrática. Realizou-se ontem, né, no tal lugar, um troço assim. É a mesma linguagem, as mesmas expressões dos anos 70, não mudou nada. Como você pode enfrentar uma realidade totalmente nova com uma forma e uma linguagem velha? Esse, para mim, é o grande desafio dos jornais impressos. Aonde eles vão achar uma linguagem, uma abordagem, um texto, uma titulação, uma diagramação de acordo com os novos tempos? Eu só conheço um exemplo, claro que eu não sou um cara muito bem informado nisso, mas eu só conheço um exemplo de empresa jornalística que investiu pesado ao desenvolver a sua versão digital, preservando a sua versão impressa e buscando formas diferentes, que é o New York Times. Ele é o único, antes da internet, lá em 86, 87, eles já destinaram 10 milhões de dólares, criaram uma redação à parte para desenvolver a linguagem, desenvolver a maneira do jornalismo novo que viria pela frente. Não é por acaso que eles hoje estão na frente, continuam na frente. Né? Então, 11 milhões de assinantes digitais. Mas no mais, os jornais simplesmente seguiram fazendo a mesma coisa, esperando que o leitor fosse continuar, sabe? Numa realidade que mudou totalmente. Então, eu queria te perguntar, até que ponto essa questão da linguagem, do texto, sabe? Até que ponto esse tipo esse aspecto formal, digamos assim, preocupa vocês? Vocês buscam achar uma maneira nova de fazer título, uma maneira nova de as reportagens, sabe? O que eu vejo tudo muito igual, muito repetitivo. E o leitor, eu acho que se ele tem várias alternativas, ainda mais que são de graça e são mais charmosas e tal, ele vai atrás do novo, né? Em vez de mais do mesmo. Então, a minha pergunta é essa: até que ponto essa questão da linguagem, do texto, das abordagens, dos próprios temas de reportagem, há uma discussão interna dentro do jornal no sentido de buscar uma inovação aí? Só um parênteses, Bicudo, olha o The Guardian. The Guardian não é uma empresa jornalística em sentido estrito, porque ela pertence a uma ONG, a um fundo. É um jornal que segue contratando gente, é um jornal que não tem paywall. Tu pode entrar e acessar todas as matérias, porque eles conseguiram que os leitores contribuam voluntariamente. Ele é sustentado por contribuições voluntárias. Sim. Esse é um exemplo praticamente único, mas vamos ouvir o que o Eladio tem a dizer sobre essa provocação. Então, Elmar, claro que a nossa preocupação todos os dias é tentar ser eficientes, desbravadores, competentes,
mas é preciso ter em mente, assim, a quem se destina o nosso esforço e o nosso investimento editorial. O que se percebe, infelizmente, no dia a dia, é que as pessoas não estão dando muita importância mais à qualidade do texto, às fotos maravilhosas. Qualquer blog dando a informação, as pessoas estão muito mais lendo o título do que lendo matéria. Então, fica difícil tu competir. Qualquer blogzinho aqui dá uma notícia 1/5 do que nós damos no dia no impresso, e eu constato com tristeza, com amigos meus no dia seguinte, me mostrando um print do blog vagabundo lá, mal escrito, e eu digo, pois é, mas o jornal deu uma página hoje muito interessante. Porra, pois é, não li, rapaz, não li. O cara assinante do jornal, cara assinante, cara culto. Então, sabe, é difícil de fazer com que haja investimento na medida em que o público não está querendo comprar. Quando falo em New York Times, 11 milhões de assinaturas digitais, eu pergunto assim, porra, por que a Zero Hora não faz isso? Porque o mercado dela não tem esse alcance e nunca vai ter. A Gazeta do Povo tentou fazer um jornal nacional digital, nós chamamos ele 3 vezes aqui na ADI, no Congresso de Jornais, para ele relatar a experiência sensacional da Gazeta do Povo, que fechou o impresso e virou, e apertamos o cara nas 3 vezes disse assim, não, nós estamos perdendo dinheiro. Nós continuamos perdendo dinheiro. Continuamos, no 3º ano, disse assim, não conseguimos viabilizar. Não vou discutir se o jornal é bom ou não é bom, mas... É muito sabe? ruim. Pois é. Não, mas Então, eu acho que tá. A Zero Hora faz um mau jornal no digital e faz um pior jornal ainda no impresso, né? A opção deles é pelo brand content. Esqueceram o jornalismo. Esqueceram o jornalismo. Tem uma mobilização dos servidores estaduais que pela primeira vez em muito tempo se juntaram todas as centrais e as entidades, os sindicatos civis e militares e aposentados e ativos e tudo, fazendo uma mobilização política dentro de um ano de campanha política, pressionando o governo do Estado. E o que sai na Zero Hora é uma coluna da Rosane de Oliveira dizendo que os funcionários, os servidores, estão perdendo tempo em fazer essas reivindicações porque o governo não tem condições de dar o que eles querem, entende? Sabe? Então, é uma coisa assim que é quase incompreensível. Eles não estão preocupados. O jornalismo, para eles, como eles têm um amplo domínio do espectro da audiência, o que eles fazem está... Né? Funciona. Mas talvez, Elmar, o que está sustentando talvez o impresso da Zero Hora é a opção de ter um colunista numa página sim e outra não. Quer dizer, cada página que tu vira tem uma coluna. Então, o privilégio não é mais para o editorial, a matéria, a reportagem. O jornal tem 2 ou 3 reportagens por dia, tal qual tem aqui em Cachoeira. E é uma coluna na página, de todas as páginas pares, tem um colunista no jornal. Isto é uma opção pela exclusividade da opinião. Muito mais relevante a opinião do que o próprio fato, a reportagem da greve do sindicato e tal. E isso é uma volta ao jornal lá como é o nome dele, o fundador da Zero Hora, né? Chateaubriand? Samuel Não. Do Maurício? Do Ari de Carvalho? Ari de Carvalho, o Ari de Carvalho, ele fazia os jornais cheios de colunistas com base nessa tese. Não, tu tem que dar diversas opiniões, aí tu tem diversos tipos de leitores, tu bota os colunistas ali, né? Isso é uma coisa dos anos 60. Não, mas isso aí está hoje... muito moderno, Elmar. Está muito moderno nos 60. Isso aí é pós-império. Está moderníssimo, tanto que eles estão numa decadência total.
Está moderníssimo. É do Império. Não sei. Não sei. É. Meu raciocínio é do ponto de vista da informação. A informação. É claro que a questão do Eládio, eu acho que nesse ponto, também nesse ponto, o JP é uma coisa excepcional, né? Voltado para o seu público, voltado para o seu meio e tal, com a sua eficiência e tal, e tal. Mas então eu não conheço Cachoeira bem, então não tenho, mas eu vejo que o jornal é muito eficiente nisso e é muito informativo do ponto de vista das coisas que interessam à cidade. Mas isso é uma coisa excepcional, porque o noticiário hoje ele é de uma carência, ele é de uma fragilidade. Outro dia eu fiz uma matéria, fiz um artiguete aqui, do seguinte: aqui em Porto Alegre tem um projeto na Câmara, um projeto polêmico para privatizar o DEMAI. O DEMAI é uma das instituições mais eficientes e mais confiáveis da história de Porto Alegre. O DEMAI resolveu um problema crônico do abastecimento de água em Porto Alegre, um problema quase secular. Tá? Mas querem privatizar o DEMAI, vão privatizar o DEMAI. Tá? E a maneira de privatizar o DEMAI é ir fazendo por baixo dos panos e não falar nada. Aí, outro dia, eu perguntei ao Google o que está acontecendo com relação às privatizações da água. E ele disse, olha, em Londres, hoje, por exemplo, todos os jornais estão dando manchete sobre a privatização da água, que foi adotada lá em 78, no tempo da Margaret Thatcher, eu acho, tá? 78. Isso. E hoje está uma mobilização da população em várias regiões de Londres para voltar à água pública, porque o estatal aumentou tarifa, caiu a qualidade, e então esse artigo que eu fiz é o seguinte: e naquele dia os principais jornais de Londres, eu acessei um a um, tinha na capa a questão da privatização da água. Então eu fiz um artigo que dizia o seguinte: privatização da água é manchete em todos os jornais, 3 pontinhos, em Londres. Porque em Porto Alegre, aonde essa discussão deveria estar acesa, porque é uma coisa que é o interesse de todo mundo, ela não se dá. Passa semanas sem que saia uma nota, embora os funcionários do DEMAI estejam diuturnamente na rua fazendo manifestações, fazendo eventos, fazendo coisas, entende? Então tem esse aspecto, tá, que eu ressalvo. Essa questão do jornal, por isso que eu digo, o Jornal do Povo é uma coisa excepcional, porque é a inserção de um veículo na sua comunidade. Isso aí ele é genial, ele faz bem. Podia melhorar, que sempre pode, mas eu acho que ele faz o nível do estado de arte, faz. Tá? Agora, enfrenta os seus problemas, que são essa dupla navalha, né? Uma crise econômica no estado, nas cidades, e uma crise decorrente de uma mudança tecnológica profunda. Tá? Tudo bem. Mas no sentido mais amplo, os jornais não estão à distância desse projeto do JP, à distância em termos de entendimento da sua realidade, buscar soluções dentro da sua realidade, né? Preservar sua qualidade, preservar sua relação, é uma coisa excepcional. Então, e esse é um problema universal e infinito, né? Que possibilita que se tenha N discussões a respeito. Infelizmente, Elmar e todos, nosso tempo, o Eládio se esgota. Então, nós vamos precisar encerrar. Te pergunto, Eládio, faltou dizer alguma coisa que tu gostaria de ter dito? Não, acho que foi bem abrangente. E só lá, para encerrar, sim, eu devo confessar uma certa tristeza, né? Porque passei 50 anos construindo uma empresa, melhorando um produto, aperfeiçoando uma relação com a cidade, como o Elmar bem colocou, e chegar no final
né? Porque eu estou me aposentando, quero ver se eu saio nos próximos 15 ou 20 anos, eu quero ver se eu saio. E chegar no final e tu não ter aquela satisfação de poder dizer que encerrou bem. Como dizia o Roberto Marinho, se um dia eu vier a faltar... É mais ou menos isso. Então, é uma situação assim que, ao mesmo tempo de felicidade por ter chegado a níveis extraordinários, né? Nós fomos, lembrei agora, assim, o único jornal do Rio Grande do Sul a receber o troféu de ouro do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Então, na época, hoje não tem mais isso, né? Mas na época isso era um galardão, isso era uma posição invejável para uma empresa naquele tempo, né? E tudo isso vai se perdendo porque, como eu disse, as empresas vão minguando se o produto acaba também não satisfazendo, né? E a lamentar isso. Qual é o futuro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E eu digo, eu já acreditei mais na capacidade do impresso. Aos poucos, a gente vai perdendo a confiança de que nós vamos fazer uma reviravolta. Muito difícil. Muito Então, o difícil. jornal tem pela frente 3 trepidantes anos para chegar aos 100 anos. Aos 100 anos. Sólido. Tu já tá vendendo a assinatura centenária aí, Lado? Então, Boa ideia, boa ideia. Uma boa ideia, mas sobre isso nós Olha... vamos falar É. em outro momento, tá bom? Muito obrigado, Tá. Eladio. Muito obrigado, Obrigado. a todos. Valeu, obrigado. Finalmente, Obrigado, Vieira. Parabéns, Eladio. Muito Obrigado. obrigado. Abraço. tchau.